Seleção de proteção respiratória. Nossa, eu botei quais métodos. Quais os métodos, tá? Aí no título eu coloquei errado. Quais os métodos válidos para a seleção da proteção respiratória? E por que eu gerei esse título hoje? Quais os métodos válidos? Porque há uma pressão muito grande, constante e quase que normal já, de as pessoas profissionais trocarem figurinhas, né? Ou em certa situação nos pedirem, ligar, mandar mensagem, e-mail. Aí, qual que é o respirador que eu posso indicar para essa atividade, né? Inclusive, digam se eu estou mentindo aqui, né? Inclusive, digam aí se eu estou mentindo em relação a empresas, né? A empresas e profissionais que ligam para os seus fornecedores e pedem indicação de proteção respiratória, né? Aí, diz aí qual que é a proteção respiratória. Eu trabalhei durante 10 anos na distribuição, tá? E isso era bem constante. E quando... E olha, gente, que legal, pessoal, que eu sou apaixonada hoje aqui entrando na live. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá aí também o Fogace, tá a Vivian. Gente, coisa boa. Então, assim, era bem comum eu receber ligações de clientes, né? Eu fazia visita, mas tinha clientes que queriam ligar. Me passava a ligação do cliente dizendo, olha, Jorge, eu tenho um cliente aqui, um consultor me perguntando, ou o próprio profissional da empresa falando, olha, qual respirador que eu aplico para essa situação? E aí eu fazia 2, 3 perguntas e a pessoa não sabia me responder. Então é o seguinte, né? E é comum também as pessoas aqui na internet me perguntar qual respirador que eu utilizo, qual a seleção adequada. Mas eu vim trazer para vocês uma informação muito importante sobre isso. É claro que em 30 minutos aqui eu não vou dar o passo a passo, que seria quase um curso, mas vocês vão sair dessa live sabendo o que é essencial para a seleção da proteção respiratória correta, tá bom? O que é essencial para a seleção da proteção respiratória de forma segura e o que o PPR, o que é normativo para a seleção, tá? Vou começar do que é o mais comum entre nós, né? Que é mais rotineiro. Faltar informações de quantidade utilizada, faltar às vezes FISPIC, ok? FISPIC às vezes até incompleta. Quando eu não consigo ter detalhes da atividade, enfim, falta informações. Então, quando falta informações, né, a resposta é direta e reta, né? Quando eu não sei o que eu tenho no ambiente, pessoal, quando eu não sei, eu vou começar essa live de trás para frente. Olha só, já vou adiantar para vocês. Quando você não sabe o que tem nesse ambiente, a gente vai automaticamente considerar essa atmosfera IPVS, uma atmosfera imediatamente prejudicial à vida e à saúde, tá? E respiradores para atmosfera IPVS são respiradores faciais conectados à linha, a um equipamento autônomo, né, a um cilindro, ou então uma linha de ar comprimido com cilindro de escape. Nossa, que trágico isso, né? Que exagerada essa seleção. Trágico não, né? Trágico é não selecionar corretamente. Mas que exagerada essa seleção, Georgia. Não, mas é isso mesmo. Você coloca a sua mão no fogo se alguma coisa acontecer? Vamos puxar um exemplo? Vamos puxar um exemplo antes de eu falar a metodologia? Vamos puxar a realidade? Que é muito comum, né? Jorge, olha só, eu tenho uma equipe que faz transporte de produtos químicos, tá? E dentro do veículo há um kit de emergência para utilizar em situações de emergência. Então, os motoristas podem usar o kit. Tá certo que eu selecionei lá e eu pergunto, e o que tem lá? Tem uma máscara, um respirador facial inteiro e um cartucho, né? Um cartucho ou um filtro. Gente, primeira coisa, né? Você consegue mensurar qual vai ser a quantidade dispersa? O produto que tem, você sabe. Você está transportando, você sabe qual que é o produto. Mas você sabe qual que vai ser a quantidade, né, dispersa? Que temperatura que vai estar nesse momento? Qual que vai ser a volatilização desse produto? Qual que vai ser a dispersão desse produto? Ou qual que é a quantidade? Pode ser que tenha pouco vazamento, pode ser que tenha vazamento total do produto. Você vai conseguir mensurar o que vai acontecer? Se vai ser um pequeno vazamento, se vai ser o vazamento total? Tu consegue mensurar? Tu vai saber que numa situação de emergência o que vai acontecer? Qual que é a situação mais crítica que você pode ter? Né?
Então, se tu não sabe o que se espera dessa situação, o que pode dar, né? Se a gente não consegue saber disso, a gente vai considerar uma atmosfera IPVS, tá? E tratar como tal. Agora, vamos então para os métodos que a gente precisa para fazer a seleção da proteção respiratória, pessoal. Seguinte, na proteção respiratória, né, o PPR da Fundacentro, que é o nosso guia, que é a nossa diretriz para a seleção correta da proteção respiratória. Oi, Bruna, Cris, tudo bem? Estou falando aqui sobre aquela pressão que tem sobre nós, profissionais de SST, de ter que indicar a proteção respiratória. Assim, indica aí para mim rapidinho, né, sem informações necessárias, tá? Então é o seguinte, lá no PPR da Fundacentro, que é a nossa diretriz, né, em tudo que é relacionado à proteção respiratória, ele admite 2 métodos, tá, para a seleção da proteção respiratória. Se eu não quiser aplicar nenhum método, se eu não quiser avaliar nada de forma qualitativa e quantitativa, tudo bem, eu considero a atmosfera IPVS, como eu falei para vocês, e aplico o equipamento para tal, tá bom? Não quer saber o que tem, não quer mensurar, não quer avaliar qualitativamente da forma correta? Tá bom, então automaticamente eu considero essa atmosfera, né, IPVS, porque eu não sei o que tem, eu não sei o que eu vou encontrar, não sei qual vai ser a pior situação, tá ok? Mas o que o PPR fala pra gente, pessoal? Ele fala que a gente pode fazer a seleção da proteção respiratória da forma quantitativa e da forma qualitativa. Quantitativa é quando a gente tem, de fato, né, a avaliação dos agentes, quando eu reconheço, né, as 2 formas têm o reconhecimento da gente, claro que sim, né? Eu preciso conhecer o processo, porque não é só porque eu utilizo o produto é que ele vai ser um risco respiratório. Ele pode estar no processo, mas não ser gerado no ar e não ser um risco respiratório. Mas o método quantitativo, eu preciso da avaliação quantitativa, reconhecimento desses agentes e avaliação quantitativa desses agentes, tá? E aí, como é que a gente faz a seleção da proteção respiratória? De modo bem simplificado. Se eu sei o que eu tenho e a concentração que eu tenho, se eu conseguir estimar aquela concentração, a exposição, eu vou dividir essa concentração que eu encontrei pelo limite de tolerância dessa substância. A minha referência pode ser a NR15 ou a CGIH, tá? Quando eu não encontro o NR15, eu vou para a CGIH, ou eu posso diretamente adotar a CGIH, se ela for mais restritiva, e se eu quiser realmente estar sendo mais... fugiu a palavra agora, deu branco. Mas se eu quiser agir preventivamente, eu vou querer usar o que é mais restritivo, tá? Então, eu vou dividir a concentração que eu encontrei pelo limite de tolerância. E o que eu vou achar? Eu vou achar uma informação que vai me dizer quantas vezes essa substância precisa ser reduzida. Se ela está ou não está acima do limite de tolerância e quantas vezes ela está. Isso a gente chama de fator de proteção mínimo requerido. FPMR. Estou até escrevendo aqui com vocês, ó. Eu vou falando e vou escrevendo. FPMR, tá? Grave essa informação. Para a seleção da proteção respiratória, a gente precisa encontrar o fator de proteção atribuído. E a gente encontra ele da forma quantitativa, como eu falei para vocês agora, ou da forma qualitativa. Quantitativa, então, eu faço a divisão da concentração que eu encontrei no ambiente pelo limite de tolerância dessa substância, tá? E se eu tenho várias substâncias, eu faço isso com todas. E vai predominar o que tiver o fator de proteção atribuído mais alto. Ou, olha só a pegadinha agora. Olha a pegadinha. Se eu tiver substâncias, né, que ela tem o mesmo efeito ou atuam sobre o mesmo órgão, eu somo elas, tá? Eu somo o fator de cada uma. Então, digamos que no meio daquelas poeiras que eu tenho lá no ambiente, 2 dessas poeiras estão na fração respirável, ou seja, elas chegam lá nos alvéolos, né, na região de troca gasosa. Então, significa que eu tenho 2 substâncias, né, atuando sobre o mesmo órgão, né, no mesmo local. Então, elas têm efeito aditivo ou sinérgico. Então, às vezes eu não posso considerar essas substâncias separadamente. O que a gente costuma pegar, né, nas avaliações quantitativas, né? A gente olha aquela lista de substâncias, a concentração que a gente encontrou, o limite de tolerância,
né? E fala, ah, está abaixo, está abaixo, está abaixo, né? Mas você já parou para prestar atenção se elas têm efeito aditivo ou sinérgico? Se elas estão atuando sobre o mesmo órgão, né? Ou tendo o mesmo efeito sobre o sistema? Se elas tiverem, ela atinge um exemplo, tá? Eu falei de ser partículas respiráveis, mas outro exemplo seria, tem duas substâncias aqui que atuam sobre o sistema nervoso central, tá? Então essas duas substâncias eu preciso somar o FPMR delas. Então eu preciso achar o FPMR dessas substâncias para fazer seleção da proteção respiratória, tá? Então pode ser que eu ache elas isoladamente, pode ser que eu tenha que somar algumas por questões de efeito aditivo, efeito sinérgico, isso está lá no PPR da Fundacentro. A gente precisa estudar um pouquinho sobre as substâncias e verificar, né, a base TLV e ver qual é o efeito dela. Se ela tiver efeitos, né, como eu falei para vocês, iguais sobre o mesmo órgão, a gente soma. E a gente vai descobrir se a gente precisa ou não fazer redução, né, da exposição. Então, eu descubro o quanto que eu tenho, o quanto se está passando, né, do que deveria, da minha referência, de uma margem de segurança, para eu conseguir dimensionar o respirador. Por que eu preciso do FPMR, Jorge? Fator de proteção mínimo requerido. Mínimo. Eu vou descobrir qual é o mínimo que esse ambiente precisa, tá? Como é que eu vou selecionar uma proteção respiratória se eu não sei qual que é o mínimo? Se eu acho que é aquilo, né? Visualmente, às vezes, né? Pela percepção, falta informação, não. Eu tô falando do método quantitativo. Quem entrou na live agora, tá? Eu tô falando como é que é a seleção da proteção respiratória pelo método quantitativo. Existem 2 métodos só. Fiquem por aqui, a live vai ser de 30 minutos. Eu estou falando do método quantitativo, quando eu tenho avaliação dos agentes. Eu tenho avaliação do que eu tenho no ambiente naquela atividade, né? Então, eu faço uma tabela daquele grupo homogêneo de exposição, né? E coloco os agentes que apareceram ali, as concentrações, e verifico, né, quais que estão acima do LT, fazendo esse cálculo do FPMR, dividindo a concentração que eu achei pelo limite de exposição, né, limite de tolerância, tá? Dessa substância. Algumas são avaliadas individualmente, como eu já falei, e outras eu preciso somar o resultado de cada uma, porque elas podem ser substâncias que têm efeito aditivo ou sinérgico. Eu precisei chegar... Aline, que legal! Eu precisei chegar no FPMR. Das duas formas eu preciso. Mas agora vamos focar no que a gente tem de mais comum, né, na minha rotina, na rotina de vocês. Eu já perguntei aqui em outras lives, né? Eu fico aproveitando que eu tenho essa oportunidade de conversar com várias pessoas de vários lugares do Brasil. Inclusive é por isso que eu coloquei o nome, né, desse quadro de Respira Brasil, porque eu converso com pessoas de vários lugares do Brasil e porque eu tenho a missão, né, de levar um pouquinho do que eu aprendi, espalhar, né, compartilhar com vocês todos, tá? E de certa forma tentar melhorar um pouquinho a qualidade da proteção respiratória, nem que seja para 10 pessoas, 20 pessoas, 20 profissionais. Não importa a quantidade, importa o que a gente leva, né, de qualidade. Então é o seguinte, esse foi o método quantitativo, né? Mas o mais comum é o qualitativo. Vamos falar do qualitativo? Qualitativo é aquele que fica ali, a gente tendo que fazer milagre e tendo que responder para alguém, colocar em algum documento, o teu PPRA, né? Tá lá, tem uma pressão para que você faça a seleção no PPRA do cliente. Não façam se vocês não tiverem esse... Primeiro que PPRA não faz seleção de respirador, tá? Quem faz seleção de respirador é o PPR. Os teus programas, né, de avaliação de riscos, ele precisa fazer o levantamento, a confirmação se há o risco respiratório. Se você identificar que há o risco respiratório, a gente precisa do PPR para fazer todas as etapas de seleção e manutenção da proteção, tá bom? Então, Jorge, ok. Então, eu fiz lá a avaliação do meu cliente... E fiz o levantamento dos riscos, todos de forma qualitativa, tá? Qualitativa, que é o mais comum, Como é que faz seleção da proteção respiratória? Dá para fazer seleção da proteção respiratória com método qualitativo? Dá sim, tá? Em 2016, eu repito muito isso nas lives, mas eu vejo que é importante a gente focar num assunto só. É muita coisa, né? O universo é muito grande da proteção respiratória. Em 2016, o PPR da Fundacentro teve sua última atualização, tá?
2016, a gente está em 2021, já tá precisando de uma atualização de novo, né, gente? E aí a gente teve uma ferramenta disponível que nos ajuda bastante a fazer seleção da proteção respiratória, tá? Ajuda bastante. Que é Control Band, né? Métodos de seleção de proteção respiratória por bandas de controle. E, salvou a nossa vida, tá? Salvou de certa forma, que eu já vou falar qual que é o problema, qual que é o ponto negativo, né, do Control Band. Então, Jorge, como que funciona o Control Band? Gente, para fazer seleção respiratória quando você não tem avaliação da concentração, só avaliação qualitativa, eu só sei o que tem, mas eu não sei a concentração, a gente vai precisar de percorrer por 3 etapas, tá? Três informações. Então, é difícil? Não, não é difícil. Escutem o que eu vou falar para vocês e me digam se é difícil, tá? Eu preciso ter a FISPIC da substância. É uma coisa difícil? Eu acho que não, né? Talvez seja difícil a gente ter FISPIC de boa qualidade, mas eu vejo que as últimas, várias seguindo a norma, né, de FISPIC, e aí elas são de bastante qualidade, bem completinhas, né, tudo certinho, tá? Então a gente precisa da FISPIC da substância. Por que eu preciso da FISPIC da substância? Porque eu preciso das frases de perigo, tá? Eu preciso conhecer quais são as frases de perigo da substância, que a gente chama de hazard phrase. Elas têm sempre um H na frente e um número, tá? H e um número. H é de hazard, perigo, tá? Hazard phrase. Então, eu preciso dessas frases de perigo. Então, se você abre uma FISPIC, se vocês tiverem curiosidade, abram uma FISPIC, vocês vão ver que logo no início tem essas frases de perigo. Na primeira página, as primeiras sessões da FISPIC tem essas frases de perigo. Então, a gente vai precisar de todas elas. A gente vai precisar listar, né, quais são essas frases. E vai nos interessar a frase de maior risco, tá? Isso a gente vai encaixar numa tabelinha lá do passo a passo do PPR. Aqui eu não vou poder mostrar para vocês, mas é essa informação que a gente precisa lá na FISPIC. Primeiro passo seria esse, tá? Conhecer as frases de perigo. Para saber o quê? Para saber o nível de toxicidade do produto, se ele é muito tóxico ou não, se ele oferece muito risco para a saúde ou não, tá? Então esse seria um passo. Qual seria o segundo passo? Também ele é fácil, não acho difícil, que é a quantidade utilizada na jornada de trabalho, tá? Naquele tempo de exposição que você está avaliando. Qual que é a quantidade utilizada? Lá no PPR também tem uma tabela que ajuda a gente a avaliar isso, né? Em gramas, quilos, toneladas, tá? Em mililitros, em litros, tá? Ou metros cúbicos, a gente consegue avaliar e encaixar nas tabelinhas do PPR, tá bom? Tem lá no anexo 5 do PPR da Fundacentro. Vai te ensinar esse passo a passo que eu tô falando. Então, olha as informações que eu preciso. FISPIC do produto para puxar as frases de perigo. Eu preciso saber a quantidade utilizada. E a terceira informação é qual que é o nível de empoeiramento, né, que aquela substância causa, que ela gera, ou então de volatilidade. De empoeiramento é percepção visual, tá bom? Ele te traz umas referências também, são 3 níveis de empoeiramento. A gente vai olhar os níveis de empoeiramento com os exemplos e vai comparar e vai selecionar, tá bom? Ou então, se for uma substância, né, que volatiliza, a gente volta lá para a FISPIC e vê a temperatura de volatilização dessa substância. Esse seria o passo 3. Nível de empoeiramento, se for particulados, e se for uma substância que gera gás ou vapor no ambiente, que ela volatiliza, então eu preciso saber o nível, a facilidade, né, a volatilização da substância. Então, daí essa informação eu pego também lá na FISPIC, na seção onde traz temperatura de ebulição, tá? Onde ele começa, ele vai volatilizar, tá bom? Então, são esses 3 passos. Deixa eu só pegar aqui. É difícil? Me digam se vocês acham que é difícil fazer proteção respiratória, seleção da proteção respiratória, pelo método qualitativo. Acharam difícil? Um por um, eu vou dizer que é um pouco chatinho, né? É uma delicinha não, tá? Mas acharam difícil? A empresa não tem avaliação quantitativa.
Mas se você conseguir essas informações de cada substância, né, e de processo, conhecer o processo, entender a quantidade utilizada, conversar com os usuários, ver o nível de empoeiramento, você chega na seleção da proteção respiratória. Porque com cada passo que eu mostrei para vocês, né, fase de perigo, quantidade utilizada, nível de empoeiramento, nós vamos conseguir achar o quê? O FPMR numa tabela, tá bom? Nós vamos conseguir achar o FPMR numa tabela. Então tá aqui, deixa eu pegar. Tem o anexo 5. Deixa eu mostrar diretamente a tabela. Será que eu consigo compartilhar com vocês? Não vai dar para ver, né? Essa é uma tabela onde eu venho com as respostas já prontas. E eu vou traçando quais foram as minhas respostas dentro dessa tabela. Não vai dar para ver porque eu tô com uma luz aqui na frente. Aham. Deixa eu ver se dá agora. Não melhorou muito, não. Tá? Essa tabelinha aqui. Aí eu chego na frase de perigo. Ah, vai sem luz mesmo, né? Aí também nem dói meu olho. E aí eu vou traçando, né? O que eu tive de resposta na atividade 1, no passo 1, o que eu tive de resposta no passo 2 e o que eu tive de resposta no passo 3. E eu chego de novo onde que eu cheguei? No fator de proteção mínimo requerido. Então, o que a gente conclui nessa live aqui? Que os dois métodos que a PPR da Fundacentro nos pede, que ele coloca como método para fazer seleção de proteção respiratória de forma adequada, né? Eles nos levam ao fator de proteção mínimo requerido. O que significa, né? Isso, vou repetir. Que a gente está conhecendo o que o ambiente está pedindo de proteção. Para daí eu vir com o FPA. O que é FPA, né? É o fator de proteção atribuído a algum respirador. Então eu seleciono um respirador que tem uma proteção igual ou maior do que o meu ambiente está pedindo. A partir do momento que eu não conheço o meu FPMR, como é que eu sei que isso aqui garante a minha proteção? Então, sem o FPMR, eu não sei se isso aqui está válido, se isso aqui é adequado, se isso aqui é o bastante, se a proteção que eu estou colocando é o bastante, tá? Então, por isso que eu preciso do FPMR. Então, a gente não faz seleção de proteção respiratória sem seguir esses métodos. Por isso que não é válido eu fazer indicação. Olha lá, seu cliente está usando um respirador que tem o fator de proteção atribuído de 10. Ok, mas é o bastante? Como é que você está sabendo que é o bastante isso ou não? Né? Que é adequado ou não? Parece ser, mas qual que é a base para a tomada de decisão? Qual que é o FPMR dessa exposição, tá? Então eu estou trazendo aqui para vocês os dois métodos. Então, concluindo, gente, antes de concluir, a avaliação, vocês acharam difícil fazer a seleção da proteção respiratória? Assim, a princípio, eu falando que é difícil fazer a seleção da proteção respiratória por bandas de controle? Por bandas de controle? Não é difícil, né? Por bandas de controle não é difícil. O que acontece é que como bandas de controle, por ser um método qualitativo, ele se baseia em poucos pontos para fazer a seleção. Ele não sabe a quantidade exata, ele está sabendo qual que é a toxicidade, a quantidade e o nível de empoeiramento e tudo mais pela percepção qualitativa, né? Pela uma avaliação qualitativa. Então, o que ele vai fazer? Normalmente, ele vai te jogar para uma proteção mais alta. Ele tende a te exigir uma proteção mais alta por questões de segurança. Então, pode ser que você acabe pagando aí na questão da seleção, porque ele vai selecionar uma coisa mais alta, uma proteção mais alta, por garantia, né? Já que ele tem poucas informações para tomada de decisão, o método sobe na seleção da proteção respiratória, tá? Ele vai te exigir um pouquinho mais, talvez, tá bom? Porque ele está se baseando na toxicidade, quantidade e tudo mais. Não tem exatamente a concentração. Então, esses são os métodos de seleção da proteção respiratória. Sem achar o FPMR, eu não seleciono nada. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cair naquela questão de ter que considerar a atmosfera e PVs, porque eu não sei o que tem ali. Se você consegue mensurar a exposição, né? Então, a gente precisa se esforçar um pouquinho, se for qualitativo, de buscar esses dados que eu falei para vocês, tá bom? E o mais importante, né? Eu trouxe essa live para que vocês sintam-se um pouco mais encorajados ou seguros de dizer para o seu cliente, né? Dizer por um questionamento, assim, às vezes relâmpago, ou de uma roda de profissionais, de uma situação, às vezes, que você fica um pouco
é pego de surpresa, que sem as informações corretas, ninguém faz seleção da proteção respiratória. Eu não faço seleção da proteção respiratória se eu não tiver como chegar no FPMR, tá bom? Não dá. Eu preciso de embasamento técnico. E aí, se está muito alta a proteção, se a gente está meio que discordando da proteção que deu lá no método de bandas de controle, então eu converso com o meu cliente para a gente fazer a avaliação quantitativa para aquela substância para tirar dúvida se realmente eu preciso de uma proteção tão alta, tá? Mas eu preciso de embasamento, de uma técnica, né, que esteja aprovada pelo PPR da Fundacentro, tá? Que esteja dentro do que é normativo. E são essas duas técnicas para a seleção da proteção respiratória, tá? Então, esse assunto é para que vocês comecem a achar mais natural dizer, eu não sei qual que é o respirador. Não sei, porque talvez se eu não tiver as informações corretas, eu não sei qual que é o respirador. Não se sintam inseguros de dizer que não sabem qual é o respirador, porque vai ter alguém usando o equipamento, não sabendo achando que está protegido e talvez não estando protegido da maneira correta, né? A partir do momento que tem uma vida sobre a minha responsabilidade, e assim, né, gente? A gente só sugere e a empresa toma aquilo como verdade para a vida inteira. Ela vai comprar aquilo que você só sugeriu. Se você falar, eu acho que é uma PFF2, pronto, ela vai comprar a PFF2 e vai entregar, porque a fulana de tal falou que era PFF2, né? Nem vai lembrar que você pediu para fazer um PPR, ela vai lembrar que você falou PFF2 e vai comprar. Então, fiquem seguros de se posicionar e dizer, olha, para fazer seleção da proteção respiratória, eu preciso de mais informações, tá? E depois que eu fizer a seleção dessa proteção respiratória, saiba que ela só vai ser válida se a gente aplicar o programa de proteção respiratória. As empresas, os nossos clientes, eu falo nossos clientes como se a maioria que fossem consultores, né? Mas a empresa enfim, a gente precisa se posicionar e mostrar e levar a informação correta, né? Não a falsa sensação de serviço bem feito ou de proteção garantida. A proteção respiratória precisa do PPR, tá? Precisa. Basta a pessoa não saber o momento certo de trocar seu filtro que a sua proteção tá comprometida. Basta ela não saber ajustar o seu respirador. Basta ela não fazer verificação da vedação, tá? E aí tudo que a gente buscou fazendo avaliação do ambiente, fazendo curso, fazendo seleção e comprando o melhor equipamento, ele cai por terra. Certo, gente? Agora que eu já falei sobre o assunto, queria saber se vocês gostaram desse assunto. Eu tenho tentado me policiar um pouco, tá? Porque um assunto como esse, ele é complexo, né? Então aqui, se eu ficar entrando muito nos detalhamentos da metodologia, não vai haver uma boa compreensão, porque a gente está só com a imagem, precisaria de um quadro ou de uma apresentação para explorar isso mais para vocês, né? Ou de um curso, na verdade. Mas assim, eu quero com essa live que vocês fiquem seguros de se posicionar, que se falta informação, não fiquem com vergonha. Eu não faço seleção de proteção respiratória. Por exemplo, é solda, Georgia. Que é a atividade mais comum do que solda? Não é PFF2? Depende, porque eu não sei a concentração desses contaminantes. E será que eu tenho alguma substância lá, por exemplo, que seja altamente tóxica, que me exija um PFF3? Ou será que eu posso, né, ficar com FPA de 10? Não sei, não é só porque quase todo mundo usa PFF2 que aquele caso vai ser uma PFF2. A gente precisa de muito cuidado para isso, tá bom? De muito cuidado. Tô só pela nova turma do PPR. Em julho teremos uma nova turma, tá? Logo, logo, logo em breve vai ter um lançamento, tá? Então, olha só, eu vou ver aqui. Ai, deixa eu ver. Não. Tem pergunta, gente? Vamos ver aqui. Ayrton aqui comigo. Obrigada, Ayrton. O PPR, vou falar a verdade, vou abrir meu coração para vocês, né? Quando eu fiz meus primeiros cursos de PPR com o professor Maurício Tornone ainda, né, e tal, com vários mestres aí, são muitas peças, né? Fica tudo solto, uma hora fala disso, uma hora fala daquilo, e aí tem tantos respiradores. Mas aos pouquinhos, essas peças elas vão se encaixando, né?
E como é que ela se encaixa? Quando a gente começa a colocar a mão na massa, quando a gente começa a perceber também as questões do ambiente.